Ok, quando pensamos em criminalidade juvenil, a imagem que nos vem à cabeça é quase sempre a mesma, não é? Bem, hoje vamos virar isso de pernas para o ar. Vamos olhar para este problema de uma forma completamente nova. Uma que usa tecnologia e dados. E essa imagem de que falava é a que vemos nas notícias, nos jornais. Um acontecimento repentino, um problema para castigar. É assim que a maioria de nós vê a delinquência juvenil, certo? Como algo que só se resolve depois de já ter acontecido. Pois, mas e se tudo isso for só a ponta do iceberg? E se o crime for apenas o último sintoma de um problema muito, mas muito mais fundo? É exatamente aqui que entra uma ideia-chave. A análise que estamos a seguir chama isto um wicked problem. A tradução é problema perverso ou complexo. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que é um daqueles problemas sociais com tantas causas, todas ligadas umas às outras, que não há uma bala de prata, uma solução simples e única. Ok, então para entendermos a solução, o que está a ser proposta, primeiro temos de perceber o que é que está a falhar agora. E a falha, na verdade, resume-se a uma única ideia. O sistema funciona em silos. Vamos lá ver. Quem é que está metido nisto? Temos a educação, claro, as escolas, a saúde com hospitais e centros de saúde, a justiça, os tribunais, a polícia, a segurança social. Ufa, a lista é enorme. E o problema é que cada uma destas entidades tem só uma pequena peça do puzzle. E é aqui que a porca torce o rabo. É que na maior parte do tempo estes serviços todos funcionam sozinhos, de forma independente. A analogia que a fonte usa é genial. Imaginem vários médicos a tratar o mesmo doente, mas sem nunca falarem entre si ou lerem as notas uns dos outros. O resultado? Ninguém tem a imagem completa. Olhem, esta citação da fonte original resume isto na perfeição. O sistema é compartimentado, ou seja, está tudo dividido em caixinhas. E como foi pensado desde o início para agir depois do problema aparecer, não tem qualquer capacidade de prever ou de se antecipar. É reativo por defeito. Então, se o sistema atual é reativo, qual é a alternativa? Bem, a proposta é um modelo totalmente novo que se baseia em três pilares: prognóstico, diagnóstico e reabilitação. Vamos ver isto com mais calma. A ideia é atacar o problema em três frentes. Primeiro, o prognóstico. O objetivo é prever o risco de um jovem entrar no mundo do crime. Depois, o diagnóstico. Aqui a ideia é responder ao crime quando ele está prestes a acontecer, em tempo real. E por fim, a reabilitação. Usar dados para perceber o que funciona e ajudar a reconstruir vidas. E o que é fascinante é que cada um destes eixos usa um tipo de tecnologia diferente. Para o prognóstico, usam-se algoritmos para analisar dados mais arrumadinhos, como estatísticas sociais, para prever tendências a longo prazo. Já para o diagnóstico, a coisa fica mais complexa. Usam-se redes neuronais para analisar dados caóticos, como vídeos de vigilância ou redes sociais, à procura de ameaças iminentes. E na reabilitação, entra a inteligência artificial para analisar o que resulta e o que não resulta nos programas de recuperação. Ok, isto tudo parece muito teórico, certo? Então vamos ao que interessa. Como é que isto funcionaria na prática? Vamos pôr os dados a trabalhar. Então, prognóstico. Qual é a ideia aqui? É ir mesmo à raiz da questão. É olhar para uma montanha de dados socioeconómicos para tentar perceber o que é que na nossa sociedade aumenta a probabilidade de um jovem cometer um crime. E aqui temos um exemplo bem real. Em 2017, quase 1 em cada 4 crianças em Portugal vivia em situação de pobreza. Era uma das taxas mais altas da Europa. Ora, isto é um fator de risco gigante. Um sistema destes conseguiria cruzar estes dados e dizer: atenção, estas são as zonas de maior risco social. Muito bem, agora o diagnóstico. Se o prognóstico é sobre o panorama geral, a longo prazo, o diagnóstico é sobre o aqui e o agora. É sobre o micro. A ideia é usar dados em tempo real, imaginem, posts em redes sociais, câmaras na rua, para identificar focos de crime e eventos que estão prestes a acontecer, ali, ao nível da rua. E, finalmente, a reabilitação. Aqui a pergunta é: será que o que estamos a fazer para recuperar estes jovens funciona? A proposta é criar uma métrica, um índice de reabilitação. Pensem nisto como uma pontuação baseada em dados que acompanha a evolução de cada jovem e nos diz qual a probabilidade dele ou ela voltar a cometer crimes. Isto permitiria ajustar os programas para serem, bem, muito mais eficazes. Claro que uma ideia destas, tão ambiciosa, não vem sem problemas. E que problemas? Vamos agora olhar para os enormes desafios legais, éticos, práticos que estão pela frente. Para começar, as leis.
Temos barreiras gigantes. O RGPD, a Lei de Proteção de Dados, por exemplo, não foi de todo pensado para este tipo de partilha de informação entre a polícia, a saúde, a educação. Seria preciso criar leis completamente novas, não só para permitir esta comunicação, mas também para regular o uso de inteligência artificial para prever o comportamento das pessoas. E isto leva-nos, inevitavelmente, àquela pergunta que vale 1 milhão de euros. Segurança ou privacidade? Onde é que pomos o limite? Estamos dispostos a abdicar de um pouco da nossa privacidade para ter mais segurança? É o grande dilema ético que um sistema destes nos atira para cima da mesa. Ok, para fechar, vamos dar um passo atrás e olhar para a grande mudança que isto tudo representa. No fim de contas, a ideia é esta: deixar de ter um sistema que só reage, que só pune depois do mal estar feito, e passar a ter um ecossistema que previne, que apoia antes que o pior aconteça. A mudança de mentalidade é total. E isto deixa-nos com uma pergunta final para pensar. Imaginem que era mesmo possível que uma sociedade conseguia prever e impedir o crime antes dele acontecer. A pergunta é: o que é que estaríamos dispostos a sacrificar, a mudar para chegar a esse ponto? É uma questão que, quer queiramos, quer não, vai definir muito do nosso futuro.